Bem, boa tarde. Antes de darmos início a essa Assembleia Geral, gostaria de agradecer a recepção do pessoal de Londrina para a realização deste congresso. Gostaria de dizer também que é uma pena que o atual presidente da Liga não esteja presente, né? Então vamos fazer gachô para começar, né? Gachô. Samanda, 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 samanda. Vai. Bem, a Assembleia Geral será dividida em 6 tópicos. O primeiro tópico será falado o relatório das atividades do ano de 2013. O segundo tópico será sobre o balanço financeiro do ano de 2013. Pode? Então, vamos, no primeiro tópico, a gente vai falar sobre as atividades de 2013, que eu vou passar para a Ana Paula, secretária. 2013, o 47º Congresso de Jovens Budistas foi realizado em Araçatuba, no dia 13 e 14 de julho. Né? E o Intercenem, ou seja, o 8º Intercenem foi no dia 18 de janeiro de 2014, em Lins. Bem, agora a gente vai... Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o relatório de atividades, levante a mão que a gente leva o microfone até você. Caso contrário, batem as palmas para a aprovação do relatório.
Passando para o próximo tópico, a gente vai falar sobre o balanço financeiro do ano de 2013. Passa para a Karen. Bom, eu vou falar sobre o balanço financeiro do Caixa da Liga Sul-Americana de Jovens Budistas na gestão de 2013. Eu vou falar sobre as entradas e as saídas e depois o saldo já desse ano. Bom, dia 2 de julho, o saldo era de 41.531,51. Dia 3 de julho, teve uma saída do Caixa por causa do custo de viagem do reverendo Mário Kajiwara, no Intercedente Lins, de R$ 70. Custo da viagem do reverendo Genyo Katata, no Intercedente Lins, no valor de R$ 135,30. E ajuda de custo do 8º Intercedente de Lins, no valor de R$ 250. Dia 25 de novembro, houve despesa de correio, em razão do convite do 8º Intercedente em Lins, no valor de R$ 250. No valor de R$ 60,40. Dia 11 de novembro, houve uma ajuda de custo do 47º Congresso de Araçatuba, no valor de R$ 500. Agora, sobre as entradas no Caixa. Dia 15 de novembro, eu vou falar sobre as taxas da Liga. Entrada de Araçatuba de R$ 429. Presidente Prudente, R$ 403. Lins, R$ 273. Cafelândia, R$ 182. Londrina, R$ 169. Tupã, R$ 91. Dia 28 de agosto, houve saída de caixa em decorrência do custo de viagem da reverenda Fabiana Somayama, palestrante, no valor de R$ 193,15. Dia 29 de agosto, houve entrada no caixa por causa da taxa da Liga de Oswaldo Cruz, no valor de R$ 13. Dia 23 de dezembro, houve o auxílio da comunidade geral para a Liga, no valor de R$ 3.000. E dia 2 de junho de 2014, houve despesa de correio para o convite do 48º Congresso, no valor de R$ 79,45. E o saldo atual é de R$ 44.803,21. Alguém tem alguma dúvida sobre o balanço financeiro do ano de 2013? Se não, gostaria que batesse nas palmas para todos. Para o próximo tópico, a gente vai abordar o plano de atividades do ano de 2015. O plano de atividade, né, para o 2015, comumente a gente faz, né, durante o ano 2 eventos, certo? Hoje está sendo feito o congresso, ano que vem também a gente espera poder fazer o congresso. Então, o 49º congresso, ano que vem, a cidade que nós temos, né, como sendo escolhida para realizar o evento, né, a gente pediu a opinião deles lá, se dava para fazer ou não, aí foi levada a ideia, né, no ano passado. Eles vão dar a resposta hoje, confirmando que vai poder realizar o evento, né. E tem também o evento do Interceinem, que vai ser o 9º Interceinem no começo do ano que vem, tá? Então seriam 2 cidades que estariam realizando esses eventos. Então, em relação ao Interceinem, nós fizemos uma reunião ontem, né, com o pessoal da diretoria, e embora a gente ainda não tenha, né, um número de participantes grande, também ainda, infelizmente não tem formação de Senencai, mas estamos tentando, pelo menos conversar, né, levar a proposta, a ideia, para Oswaldo Cruz, como primeira opção, né? E a segunda opção, a gente conversou com Maringá, né? Então, estaremos levando a ideia para cada pessoal do Bukyokai, Fujinkai, porque sem a ajuda deles, com certeza nenhum evento é possível, né? Então, estaremos tentando conversar com o pessoal para ver se a gente consegue realizar em uma dessas 2 cidades o evento do
o Intercinem no ano que vem. Agora, em relação ao 49º Congresso, a opção, então, que o pessoal, né, da cidade que levou foi Presidente Prudente. Aí eu gostaria também de saber se Presidente Prudente vai poder confirmar hoje aqui, então, a realização do Congresso, e se de repente já tem uma data também definida, né, previamente, aí se for possível assim, manifestar isso, a gente agradeceria. Bem, como já dito antes, a gente realmente vai ligar o Congresso do ano que vem. A gente ainda não olhou nenhuma data específica para a gente já confirmar aqui. A gente ainda vai analisar no ano que vem, né, a possibilidade das datas. Mas a realização está confirmada. Aí, a gente geralmente, né, procura pedir também para uma outra cidade se propor a realizar o evento para o próximo ano, né, 2016. Né. Aí, na reunião de ontem, teve uma cidade que foi definida, né, foi proposta para levar, como é o 50º, né, congresso, é um marco, né, na verdade, meio século, né, de realização. Então, o Katata Sensei estava falando que seria talvez interessante realizar lá na matriz de São Paulo, né, embora, infelizmente, já há muito tempo que nenhum representante de São Paulo tenha participado do congresso, então talvez tenha grandes dificuldades, mas com a mudança do social, né, e tudo mais que nós tivemos esse ano, a gente, quem sabe, possa estar podendo realizar o evento lá em São Paulo, né? Então, estaremos levando, nós, monges da comissão, a ideia, né, de realizar o evento lá, e posteriormente, então, com a reunião dos monges, a gente vai poder trazer uma resposta positiva ou não, de repente, mas uma análise mais profunda, né, a respeito, e depois comunicar a todos os representantes através de e-mail, tal como é que foi decidido. Se no caso, infelizmente, não puder ser em São Paulo por motivo maior, de força maior, aí nós vamos ter que, durante o decorrer do ano, fazer reuniões com o pessoal da Liga, né? Seja por internet, por e-mail, o que seja, para tentar ver uma cidade que possa estar também se preparando para realizar o evento do Congresso, da 50ª edição para 2016. Tá certo? Então essa foi a ideia, né? A gente abordou, discutiu ontem na reunião da diretoria da Liga. Tá certo? Então, muito obrigado e pode continuar então. Alguém tem alguma dúvida? Então, antes da aprovação do plano de atividades para o ano 2014, não, 2015, perdão, gostaria de perguntar se alguém tem alguma ideia para a realização de alguma atividade no ano que vem, para reunir o pessoal. Algo a mais, além do intercedente do Congresso. Alguém quer se manifestar? Se alguém tem opinião, pode levantar a mão e que a gente vai levar o microfone para falar. Outro pessoal aqui da diretoria também não tem ninguém que quer se manifestar. Tem alguém? Estão falando aqui uma viagem no final do ano com o pessoal.
favor, calma, gente. Mas que tipo de viagem que seria assim? E tem que ter um objetivo, né, gente? O pessoal de Araçatuba, o CNK de Araçatuba já está programando uma viagem para final de ano. Aí vocês estão querendo assim, sei lá, abrir espaço para o pessoal de fora também, quem quiser ir no mesmo local. Mas já tem a data e o local, né? Não? Bom, eu acho que de repente, né, entre vocês, né, mandando e-mail, falando assim, ó, a gente está programando a viagem para tal lugar, ficar um dia, 2 dias, sei lá. De repente, de outras cidades, né, se tiver grupo de jovens também que queira participar. Só que aí é questão de custo de viagem, tem um monte de coisas aí que se envolve, né? Mas, não sei até que ponto isso é possível também, né? Porque vai depender muito, né? Porque a maioria aqui acredita que só estuda, não é? Ganhar dinheiro assim trabalhando, acho que são poucos, né? A maioria ainda é dependente dos pais, não é verdade? Então, para fazer viagem, assim, só para vir para o congresso, para o interceder, já está difícil, eu acho, né? Agora, é claro que eu acredito que cada um dos grupos de vocês tem, né, uma forma de trabalho dentro da associação de vocês para angariar fundos. Aí, para tentar fazer uma coisa assim, para reunir o pessoal, para fortalecer mais o grupo, talvez esse é o objetivo de vocês fazerem a viagem no final de ano, não é? Então, agora, assim, eu acho interessante, sabe, poder abrir assim espaço, né, para o pessoal de fora também, de outras cidades, de outros templos participarem também. Acho que não é ruim, só que aí é questão de custo que vai ser mais ou menos, né? Aí pode ser interessante assim, mas talvez em termos de possibilidade financeira seja mais difícil, né? Mas uma ideia que eu acho que talvez custar não custa em termos de convidar, né? Agora, se vai poder participar ou não, é outro tanto, né? Alguém mais tem alguma ideia, assim? Porque ontem a gente, na reunião, estava falando sobre a questão de fazer, né, realizar seminário, né? Como é, claro, do budismo, né, jovens budistas, em cada templo, né, quem sabe, ou um grupo de cidades, né, de templos próximos, poderem se reunir para realizar esse seminário, porque nós temos na Liga das Senhoras Budistas a parte de seminário que é realizada durante o ano, né, várias vezes. E quem sabe na parte de jovens também, vocês, se tiverem bastante interesse em aprender mais sobre o ensinamento, né, aí seria interessante fazer tipo um seminário de um dia, né. Só no congresso do Intercedem vocês já estão falando assim, eu ouvi o ensinamento já cansa, né, mas já fazer seminário. Talvez não vai ser fácil, mas é uma proposta, tá? Porque nós monges da Liga, a gente quer fazer o melhor possível, né, para que a difusão do ensinamento possa acontecer, né. Mas para isso não adianta ter só monges, tem que ter vocês para poder participar juntos, senão não dá para realizar nada. Assim como o Intercedem, o congresso, está sendo possível porque a gente está aqui, mas também vocês estão aí, né, participando. Então, da nossa parte, enquanto monges, a gente quer fazer o melhor possível para que o ensinamento possa ser transmitido de uma forma mais clara, claro, talvez divertida, né, como a gente está tentando fazer, né, contando algumas piadinhas e tal. Mas que ninguém ria a minha piada, né, não tem jeito. Eu tenho que aprender a contar piada, mas a gente tem que pesquisar bastante, mas vamos chegar lá. Certo? Bom, mas então, a MIC, né, deu a ideia, né, de fazer viagem e tal, então é uma proposta interessante, eu acho, né, mas se vai ser possível ou não, aí vai ficar por conta, claro, de cada cidade,
de repente queira participar ou não. Mas eu acho, então, se vocês definirem uma data ou local, façam o convite, pelo menos manda, né, por e-mail, informação, ó, nosso grupo vai estar se reunindo em tal lugar, né, vai ficar um dia, uma noite, tal, coisa assim. Se quiser fazer o convite, eu acho que é interessante. Tá bem? Alguém mais? Alguma ideia ou não? Então passo a palavra, por favor, presidente. Alguém tem dúvidas sobre o plano de atividades durante 2015? Então, gostaria que aplaudissem. Vamos falar sobre a taxa da Liga. Gostaria de passar a palavra do sensei. Acho que foi mais ou menos no ano de 2010 que, quando a gente começava a fazer essas reuniões, né, da Liga, discutíamos a questão da taxa da Liga, assim, como é que poderia estar fazendo para melhorar o caixa, né? Aí teve uma das reuniões na própria Assembleia do Congresso, foi proposto, né, que foi aprovado pela maioria, de que desde então desse período de 2010 até 2015 estaríamos, né, aumentando a cada ano então R$1 da taxa da Liga. Então, portanto, esse ano 2014, vocês, na verdade, né, como representantes de cada tempo, vocês recolheram então esse valor de R$14 por pessoa para a Liga, tá? Então esses valores que foram agora apresentados, né, aqui na frente, né, pela Karen, tesoureira, foi do valor do ano passado, então de R$13 multiplicado pelo número de membros de cada templo, tá certo? E nas cidades que a gente não tem ainda Senencai, pelo menos se tem participante, né, a gente pelo menos pede para que esse número de participantes seja pago o valor da taxa da Liga. É assim que a gente tem feito, tá certo? Por isso que foram apresentados os valores, né? E para 2015, então, para o ano que vem, o valor vai ser R$15, né? Então, isso, como já foi aprovado, a não ser que a maioria se manifeste e fale assim, não vamos fazer isso, vai virar uma outra situação, mas por enquanto, né, do que está sendo o acordo, né, de que até 2015 vai subindo R$1 por ano. Então, teoricamente, até 2015, ano que vem, vai estar subindo, então vai ser R$15 a taxa da Liga para o ano que vem. Então, hoje, vocês ouviram, né, pela tesoureira, que o valor do caixa está em torno de R$44 mil. Bom, razoavelmente bom, né? O caixa está aparentemente forte. Então, na reunião de ontem, nós, né, da diretoria, a gente conversou e começou a discutir a questão de que, como existe as realizações de evento, que nem congresso, Intersenem, a ajuda de custo, né, para a cidade que está sediando, a gente poderia estar subindo um pouquinho o valor da ajuda de custo. Aí, gostaria que vocês analisassem isso, de repente subir 50%, alguma coisa assim, né, de repente. Aí eu gostaria então de a gente poder conversar um pouco sobre isso nesse momento, né? Então, 2 dias de evento, no momento está R$500 de ajuda de custo da Liga para a cidade sediadora do evento, seja no Congresso quanto no Intersenem. Se for apenas evento de um dia, é metade do valor da ajuda de custo, então seria 250, né? Agora, para o ano que vem, então, como o caixa está razoavelmente bem, se vocês acharem que vale a pena já aumentar um pouquinho, porque esse valor de 500 também já tem um bom tempo já que está sendo custeado as cidades com esse valor, né? Ajuda. Então, quem sabe a gente possa estar ajudando um pouquinho mais, né? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião, sugestão? Pode levantar a mão, por favor. Pergunta se pode concordar, né? Se vai aumentar um pouquinho, né? Então, alguém tem sugestão para aumentar o valor da colaboração da Liga? De 500 para mais? Ou se continua a mesma coisa? É porque existe aquela situação, né, gente?
quem vai receber a ajuda sempre gostaria que fosse mais, com certeza, né? Para poder ter uma ajuda maior. Agora, se a gente for repassando, né, um valor grande, infelizmente o caixa só vai diminuindo, porque o que nós temos como entrada de recurso é somente a parte de assim, taxa da mica. Então, se cada ano que está passando só está diminuindo o número de participantes, isso teoricamente significa que o número de entrada também vai ser pouco, né? Cada vez menos. E se for tirando cada vez mais, estava 44 mil hoje, de repente logo já vai ficar metade, tal, coisas assim. Então não dá para fazer muita coisa, certo? Então não dá para, né, infelizmente, ajudar muito, mas dentro da possibilidade, dentro, né, o que entra, o que sai, se a gente puder fazer esse contrabalanço de uma forma que não vai prejudicar muito, né? E poder ajudar um pouquinho mais, acho que seria interessante. Então essa é, né, a ideia da gente, da parte da Liga. Só que a gente tem que ter a aprovação de todos, ou da maioria, para pelo menos colocar isso em prática. Porque se a maioria falar não pode, aí a diretoria também não dá para fazer nada, né? Isso que é a Assembleia, que todo mundo que está participando vai poder opinar, achar, né, se interessante ou não, poder dar a sua sugestão, opinião nesse momento. Então vamos pedir para levantar a mão, quem concorda que pode subir um pouquinho o valor, ou quem acha que continua mesmo. Tem que ver um dos dois lados, né? Se levanta a mão, se abaixa a mão. Mas qual das duas, né? Condições. Então, quem acha que é interessante subir um pouquinho o valor de ajuda de custo, levante a mão, por favor. Tem que contar mais ou menos, né? Acho que é a maioria, né? Está achando que pode subir, né? Tá, agora poderíamos subir quanto de valor? Porque agora está R$500 2 dias, tá, gente? Então, se subir 50%, aí seria 750, né? Aumenta 50. R$50. Hã? Na reunião aqui da diretoria ontem, a gente estava apresentando uma ideia, assim, R$800, quem sabe, né? Para 2 dias, e a metade seria, então, de um dia R$400. Então, R$800, tudo bem, gente? Então, para o ano que vem, né, a partir do Interseinem de janeiro, a cidade que for sediar o evento, se for 2 dias de evento, então R$800. Se for um dia só, a metade, R$400. Tá? Vai ser isso. E o valor, então, da taxa da Liga, então, por enquanto até ano que vem vai ser R$15. E a partir disso, então, a gente vai fazer na Assembleia do ano que vem, se vai manter o valor ou se vai subir, né? Isso vai ser discutido a partir do Congresso do ano que vem, na Assembleia, como é que a gente vai propor, né? Se vai manter ou vai subir ou vai, né? Como é que vai fazer? Tudo bem? Obrigado. Então, em relação ao tópico de taxa da Liga, se alguém não tem nenhuma dúvida, eu gostaria de aplaudir para a aprovação. Próximo tópico, falaremos sobre a composição da nova diretoria da Liga do ano 2015. Essa parte da diretoria é uma coisa bastante complicada, né? Antes, a gente tinha assim, a possibilidade de ter os jovens, né, que se prontificavam, falavam assim, né, que fazia parte da diretoria por espontânea vontade, sabe? Falavam assim, a gente pode fazer parte do grupo, né? Só que a cada realização de evento, do congresso e tal, foi ficando cada vez mais difícil, né? Então, chegou um momento, né, que não tinha mais pessoas que se prontificavam a fazer parte da diretoria. Então, tomamos uma decisão, né, de mudar um pouquinho o esquema, né? E como é que, então, tentamos resolver isso? A cidade que vai sediar o congresso,
A gente pede 3 representantes para ser os principais membros da diretoria, que seria, no caso, o presidente, tesoureiro ou tesoureira e o secretário secretária, né? Seriam 3 pessoas. Só que aí precisaria também, na composição da diretoria, 2 vices, né? Então, o que a gente pediu? Que a cidade que sediou o congresso no ano anterior também apresentassem 3 pessoas para fazer parte da diretoria, como vice-presidente, vice-tesoureiro e vice-secretário. Tá? E a cidade que vai sediar o congresso do ano posterior também colocasse 3 membros, né? Para poder ir aprendendo já como é que vai fazer o congresso e tal, né? Para ter essa ligação. Aí, no caso desse ano, né, o que vai acontecer? Para o ano que vem vai ser Prudente. Então nós temos 3 membros, do Oterário de Prudente, dos Jovens do Prudente, que vão fazer parte da diretoria como presidente, secretário e tesoureiro, né? Aí, o congresso desse ano foi aqui em Londrina, então nós teremos 3 representantes daqui de Londrina para fazer parte também. Acontece que, infelizmente, a gente não tem os membros do ano de 2016, porque a gente vai levar a proposta para São Paulo. Tá entendendo? Então, na reunião da diretoria, a gente falou assim, então vamos pelo menos deixar, né, composto a diretoria com os representantes de Prudente e Londrina. A gente vai levar a proposta para São Paulo. Se de repente a gente conseguir lá alguém de São Paulo que queira fazer parte da diretoria, ótimo. Mas se não conseguir, a ideia é a gente pedir ajuda também, né, para os representantes aqui que estão aqui na frente, ou mesmo entre vocês, possa ser indicado de repente, né, para fazer parte do grupo também. Porque, claro, o ideal seria, né, que sempre a gente pudesse contar com os representantes máximos, né? Só que nem hoje também, infelizmente, nós não temos a presença do Fernando, né, do Akira, né? Então, no caso da Assembleia, que a gente precisa de um representante para conduzir a reunião, aí os vices a gente precisa então da presença deles, certo? Por isso que acontece tudo isso, né? Essa necessidade de a gente ter a diretoria formada. Então, na atual situação, né, a gente gostaria de colocar então 3 representantes de Prudente, 3 de Londrina, certo? E vamos levar a proposta para São Paulo. Se a gente conseguir alguma coisa lá, ótimo. Se não conseguir, a gente vai ter que trazer a solicitação então para vocês de novo, né, representantes da Liga, para trocar ideia e definir um pouquinho mais para frente. Mas pelo menos os representantes dessas 2 cidades, né, Prudente e Londrina, a gente gostaria que fosse aqui apresentado hoje, se for possível, né? Tudo bem? A diretoria da Liga para o ano 2015, o Prudente vai apresentar 3 nomes, né? Eu serei o presidente da Liga a partir de hoje. O Adriano será considerado o tesoureiro e a Kemi a secretária. Alguém tem algo contra? O pessoal de Londrina vai conversar entre eles para apresentar os nomes depois, porque, pelo que parece, vai ter eleição, né, no CNK esse ano. Então não tem como confirmar hoje os nomes. Só fazendo uma ressalva aqui, né?
a parte, né, das pessoas que fazem parte da diretoria da Liga, não é obrigatório, não é necessário que tenha que ser assim, alguém da diretoria do templo de vocês, no caso do Senencai de vocês. Não é necessário, não é obrigatório, tá? Só que, claro, facilitaria, né? Se o presidente do Senencai, no caso, né, o Fábio deve ser o presidente do Senencai lá de Prudente, né? Então, sendo ele presidente do Senencai de lá e sendo presidente da Liga, o que ele for fazer já está sendo entendido, né, pelos representantes todos, porque se tiver duas pessoas diferentes, vai ter que estar sempre comunicando, né? Mas se for uma pessoa só, aí pode liderar e pode estar fazendo a reunião, né, para dizer, a gente, como parte da Liga, gostaria de fazer assim, assado e tal, dá para fazer de uma forma mais rápida, eu acho, né? Agora, isso não significa que necessariamente tenha que ser a mesma pessoa, tá? Porque às vezes sobrecarrega uma pessoa, quando não tem muita experiência, né? Fica difícil para ficar com dois cargos pesados, né? No caso, principalmente quando é presidente, né? Agora, por exemplo, aqui de Londrina, o pessoal está falando que vai ter esse ano ainda, né? A reeleição ou a eleição. Então, não é que seja necessário, tá? Que seja representantes da diretoria de vocês que tenha que fazer parte da diretoria. Tudo bem? Então, se de repente aqui dentro, né, nesse momento, ainda assim der para fazer a nomeação, sei lá, de alguma pessoa, também seria ótimo, mas se não der também, tudo bem, a gente entende. Isso não vai ser possível agora. É melhor esperar para fazer reunião. Tá. Então, no decorrer, então, ainda, né, das atividades de hoje, eu acredito que o pessoal da cidade aqui, né, de Lins, os jovens, vão estar se reunindo e discutindo quem que vai poder estar representando na Liga, tá? Aí, quando isso for definido, se for possível ainda hoje, aí no final, né, no encerramento, a gente vai pedir, então, se aparecer, né, poder colocar os 3 nomes, a gente vai pedir para ser apresentado essas 3 pessoas para compor a parte da diretoria. Tudo bem assim? Aí, obrigado. Alguém tem alguma dúvida com relação à Assembleia até o momento? Alguém tem alguma sugestão sobre alguma coisa para melhorar? Eu sei que você tinha levantado a mão. Então, uma salva de palmas também. Relatório das atividades de 2013, então foi aprovado. Relatório do balanço financeiro de 2013, também aprovada. Plano de atividade para 2015, aprovado. O 49º Congresso Americano de Órgão Budista vai ser em Prudente, aprovado também. E o nono Interceneio ainda não foi aprovado. Está... Então, a taxa da Liga também aprovada. Diretoria da Liga aprovada. E
Agradeço a atenção de todo mundo. Então, vamos dar por encerrada a Assembleia Geral, né, da Liga Sul-Americana de Jovens Budistas. Peço que quem está aqui na mesa se levante e vire para a imagem. Show.